O Clube Social Os Paladinos, ele foi fundado por dois intelectuais da época. Antônio Arlindo Correia, o seu Arlindo da Farmácia, e Cícero José Hugo do Nascimento, mais conhecido como pai do Dr. Beto Amorim. Esses dois intelectuais, eles estavam descontentes com o tratamento recebido pela parte mais pobre da cidade, pelo clube da cidade, que era o Centro Esportivo Capelense, conhecido como a Sociedade. O que foi que fizeram esses dois intelectuais? Eles formaram um grupo com o objetivo de introduzir essa parte que era discriminada na sociedade, incluir ela dentro da sociedade. Então eles formaram esse grupo. E aí precisava de um nome para esse grupo. Pensaram e encontraram um termo forte: os Paladinos. E o que significa os Paladinos? Significa um grupo que luta por justiça social. Então era exatamente isso que aquele grupo estava fazendo, lutando por justiça social. Então os Paladinos casou perfeitamente com os objetivos daquele grupo que queriam lutar, né, para introduzir os excluídos, digamos assim, na sociedade. E era uma época difícil porque tinha todo um preconceito, né, de classe social, de machismo, né? Naquela época a economia de Capela era voltada para a cana-de-açúcar, né? A Capela vivia sob o cheiro adocicado, como eu sempre digo, o cheiro adocicado do melaço da cana-de-açúcar e do apito estridente da usina João de Deus. Esse era o cenário da época, né? E o machismo, o racismo e o sexismo faziam parte da cultura nordestina e era o paradigma da sociedade na época, né? Foi dentro desse contexto que o Clube dos Paladinos nasceu. A causa mais justa que eles lutavam era incluir os preteridos do outro clube da cidade, incluir eles dentro de um grupo social. Era excluído, então, eles trazendo aqueles preteridos para dentro de um grupo social, essa era a causa. Que eles pudessem fazer parte da sociedade, né? E como eu disse em outro trecho, trazer esse pessoal para pertencer. Daí o pertencimento do Paladino lá, o objetivo maior, né? Que era o pertencimento, que como um grande filósofo diz, o pertencimento é a causa primordial da felicidade humana. É isso que o ser humano busca, fazer parte, pertencer. Aí é o objetivo para a felicidade. Minha avó falou que através dos Paladinos, me corrija se eu estiver errado, que o carnaval, ele trouxe o carnaval de rua. Os pequenos blocos que aconteceu foi através da cultura do Paladinos. O Paladinos tinha uma tradição de colocar a sua orquestra, que tocava no carnaval, 2 vezes durante o carnaval, colocava na rua. Então a orquestra que tocava já era um período longo que ela tocava, porque ela tocava durante a tarde e durante a noite. E ainda pela manhã, no outro dia, ainda saía. Então era um absurdo de carga horária trabalhada para esse pessoal, tá vendo? E a orquestra que tocava à tarde e à noite dentro do clube saía pela manhã dando uma voltazinha na cidade. E dali foi se gerando o movimento, e daí outros blocos independentes foram se criando em torno dessa ideia. E assim foi se criando o carnaval de rua da Capela, não é isso? Sim, sim. Então, por que Paladinos ele escolheu a cor azul para vestir na bandeira? É exatamente isso. Como o capelense tinha já tinha sua bandeira vermelha, então propositalmente eles pegaram quem é o antagonismo do vermelho e o azul, então colocaram azul. Ali ficou marcado o antagonismo entre esses dois clubes, né? Uma rivalidade que permaneceu viva desde a fundação até os dias finais. Hoje, quando a gente pensa numa festa, a gente pensa numa grande estrela, num grande nome para atrair o público, né, para a festa. Nesses anos dourados do Paladino, dos anos 70, 80 e 90, nós íamos para a festa para ver o outro, para ver a sociedade, para ver os nossos amigos. Eles eram a grande estrela da festa. A gente nem queria saber, claro que a banda tinha sua atração, mas não era tão importante, né? A grande estrela da festa era o público, né, que ao entorno do salão de dança se confraternizava o tempo todo,
né? Era uma grande amizade, uma grande irmandade. Esse era o grande, é o que me marcou até hoje. A minha lembrança das grandes festas do Paladino, principalmente nesses anos jurados, era isso aí. Era esse aconchego do público, dos amigos, tá vendo? Aquela irmandade. Né? A banda era boa? Era, mas não era tão importante. Não era tão importante que a gente ficava de costa para ela. Não é como hoje que todo mundo fica virado para a banda assistindo. Não. A gente ficava de costa para a banda, a gente ficava de frente para o salão de dança. Tinha um salão de dança, tanto no Paladino como também todos os outros clubes, Capelense, Cajueiro, era assim. Tinha um salão de dança que era mais rebaixado, que era um pouco mais baixo do que a outra estrutura do clube, e onde ali as pessoas ficavam dançando e todo mundo ficava olhando para ali, porque aquelas pessoas que estavam dançando eram as verdadeiras estrelas da festa. E a banda estava, a gente ficava de costas para a banda. A partir do momento que a gente passava na porta do Paladinos, existia divisão de classe, divisão social, se um era empregado, outro era chefe, todo mundo no momento, a partir do momento que passava pela porta, acabava isso. E só ia para se divertir. Bom, quem frequentava os Paladinos, nos últimos anos não, mas vamos nos transportar lá para o início de tudo. Não é? Quem frequentava era o pessoal que era excluído do outro clube. Então estava mais ou menos todo mundo nivelado. Porque, digamos, a elite estava no outro clube. Isso. Então era todo mundo nivelado. Então quando entrava, assim, era todo mundo. Se já era igual fora, lá dentro era igual mesmo. Tá? Existem várias visões da história do Paladinos. Tá? Existe uma visão, se você focar lá em 1959, quando ele foi fundado. E depois, a cada década, você tem visões daquelas pessoas que participaram. Porque de uma década para outra, existe pequenas mudanças, mas existe comportamento. Então são 60 anos de história. Então tem muitas histórias e tem muita gente para contar essas histórias. Então cada um tem o seu trecho, tem a sua visão. Tá? Então, aquele pessoal que viveu os 59, é diferente do pessoal que viveu 90, 2000 e pouco já no final. Né? Os anos 2000, alguma coisa, já no final. Então, são gerações diferentes e as visões também diferentes. Né? Então, no meio disso aqui, de 59 e de 2000, existiram 3 gerações, que é a de 70, 80 e 90, que os mais antigos consideram como se fosse a geração dourada. Não é? A geração dourada, essas 3 décadas aí. Mas são 60 anos de história. E cada um tem seu foco, tem como contar. Se você puxar alguém que frequentou o Paladino ou um outro diretor, porque passaram 40 diretores nesses 60 anos. Foram 40 diretores que contribuíram com a sua luta para que o Paladino fizesse a sua história. Então cada um desses diretores tem a sua história. Não é? Ele sabe contar pela visão dele, pelo que eles viveram. Então tem uma história, e rica as suas histórias, né? Porque cada um deu um pedaço da sua alma para construir aquela história lá. Se esses diretores, se os fundadores estivessem vivos, estaria decepcionado sim. Estaria decepcionado porque deixaram cair, né, uma luta enorme que foi botar aquele clube de pé. Os primeiros anos, eles levavam as cadeiras de casa para os eventos, para que acontecesse bailes de São João, de Carnaval. Quantas vezes eu vi meu pai pegar as cadeiras de casa e levar, e os outros diretores também, porque o clube não tinha cadeira, o clube não tinha mesa. Então era preciso os diretores levar os seus pertences de casa para poder formar aquilo ali. A luta foi grande. E eu tenho certeza que hoje, se eles vissem o Chato que está, todos eles ficariam decepcionados, porque lutamos tantos para isso, né?